Bom, boa noite a todos. Hoje a gente tem o prazer, a honra de receber aqui o Dr. Leandro Lécio, doutor em periodontia pela Universidade de Guarulhos, mestre em implantodontia pela Universidade de Guarulhos, professor do Departamento de Implantodontia do Reed Institute, coordenador professores de especialização em implante do IBOP, diretor clínico e RT do IBOP, consultor científico Critéria Biomateriais, speaker da Titanifix, speaker da Nobel Biocare, consultor científico da Quinelato, membro da Sobrap, membro da IAP e membro fundador do REACH. Então, hoje nós vamos ter aqui o prazer de recebê-lo, né? Ele vai falar sobre o 3D Ridge Augmentation Concept. Então, com a palavra, um grande professor, Leandro Lécio. Fica à vontade, professor. Obrigado por aceitar o convite. Prazer todo meu, só que você esqueceu o título mais importante. Amigo e ex-aluno do professor Marcelo Shimoto. Verdade. Na verdade, Muito assim, bem. até esse Study Club, eu fiz, assim, montei inspirado no Leandro. Ele que me inspirou a montar esse Study Club aqui. Eu falei, nossa, essa ideia é muito boa, vou roubar a ideia dele. E aí montamos esse Study Club aqui. Muito bom, muito bom. Que é isso, não vou nada, pelo contrário, tem mais é que ensinar mesmo. Essa ideia, assim, não foi minha, na realidade, né? A gente não faz nada sozinho. A ideia, para ser mais exato, foi do Sérgio, né? Isso a gente teve a ideia de fazer essas aulas, no final das contas, né? Fazer o nosso intuito, na realidade, quando criou esse projeto do RID de difundir, facilitar o acesso, né? Acadêmico dos profissionais da odontologia de um modo geral, tornando mais fácil, né, o contato com professores como o senhor, professor Marcelo, professores renomados no mundo inteiro. Então, a ideia, no final das contas, de ter esses encontros que a gente teve lá em 2019, aproveitou a pandemia com o boom de lives e tudo mais, a gente adquiriu a ferramenta e decidiu que era a hora da gente difundir e tornar viável, né? Graças a Deus, nos últimos anos eu tive a oportunidade de me relacionar muito bem com diversos colegas de renome no mundo afora, tanto dentro como fora do Brasil, e isso fez com que a gente tivesse aí, né, dentro da nossa grade de contatos, profissionais que a gente tem uma admiração muito grande e conseguiu fazer com que eles aceitassem gratuitamente, o que é mais difícil, participar para tentar fazer com que houvesse uma popularização do conhecimento científico acadêmico dos dentistas, justamente para trazer temas complexos e de forma que fosse palatável, né, ao grande público, no final das contas. A ideia de trazer do RID, na realidade, sempre foi essa. E, como eu disse, a gente não faz nada sozinho. Tanto que o tema de hoje, né, ele é um tema que ele não é meu, ele é um tema do nosso grupo. Eu estou aqui apenas até de forma, né, humilde, agradeço o convite aqui de representar essa cadeia de colegas notáveis, né? Então, eu faço parte de um grupo que, graças a Deus, é um grupo bem homogêneo, que a gente tem ideias muito semelhantes e que podemos criar um conceito, né, desenvolver um conceito muito bacana e a gente difundir isso mundo afora de todas as maneiras possíveis, que é esse 3D Read Augmentation Concept. Até aproveitando o link, o professor ter apresentado o meu currículo, gente, é tudo cascata, vou deixar claro para vocês. Né? Eu realmente tenho uma boa interação com a indústria, mas a ideia de ter essa interação com a indústria ela é uma via de mão dupla, né? A gente tem essa interação justamente para facilitar o acesso ao desenvolvimento de novos materiais, novas técnicas, novos instrumentais, para que facilite tudo aquilo que a gente tem a oferecer para os nossos alunos, para os nossos colegas no final das contas. Então, antes de começar, eu queria, né, deixar claro que essa aula ela não é minha, essa aula é do meu grupo. Eu tenho orgulho de fazer parte desse grupo, ela é uma aula desenvolvida em parceria com o professor Sérgio Sharif e com todos os outros notáveis que fazem parte do RID, né?
desse grupo. E, de fato, eu faço parte da UNG, sou aluno da UNG, eu tenho orgulho de falar isso, e faço parte do Grupo Norte hoje como professor do programa de pós-graduação do Grupo Norte. Gente, mas sem muita conversa, vamos falar sobre cirurgia, que é o que o professor me convidou, né? Aqui eu trago para vocês um artigo publicado pelo queridíssimo Leandro Chambroni, da Universidade Ibirapuera, que ele propôs um estudo, fez um levantamento nos últimos 30 anos, do que a gente teve no passo de evolução das cirurgias, utilizando qualquer técnica, usando algumas técnicas de enxertia, na realidade, né, de cobrimentos e tudo mais, principalmente o tecido mole. E nesse estudo, ele conseguiu fazer um compilado analisando a qualidade, analisando o que estava acontecendo, o que aconteceu nos últimos 30 anos, em termos se houve melhoria nas técnicas, nos resultados e tudo mais. E acabou que a gente conseguiu observar, né, dentro dos estudos, que da década de 90 para cá, houve um salto evolutivo em mais de 83% na qualidade dos resultados cirúrgicos apresentados em artigos científicos das mais variadas técnicas de enxerto possível. E aí, analisando essas tabelas e observando alguns dados, a gente conseguiu pegar fragmentos desse cartesiano, mostrando que parte desse salto evolutivo tem a ver principalmente com a aplicabilidade da técnica que evoluiu nos últimos 3 anos, nas últimas 3 décadas, principalmente se a gente associa essa técnica ao desenvolvimento de tecnologias de materiais e biomateriais, instrumentais e biomateriais que ocorreram, né? O que foi lançado no mundo em relação a isso. O que facilita muito, na realidade, o entendimento e a aplicabilidade de diversas técnicas cirúrgicas que a gente tem hoje no mercado, que a gente tem hoje no mundo. Isso é muito interessante porque vai de encontro justamente com o que a gente tem elaborado, desenvolvido junto ao grupo do RID, principalmente se a gente analisar o que a gente tem de conceito de técnicas hoje aplicadas no mundo. E aí a gente vamos chutar o pau da barraca, explorar diversas abordagens. Deixa eu só minimizar aqui um detalhe que está me incomodando, coisa rápida, gente. Isso, pronto. Legal. Desculpa aqui a pausa, né? Mas vamos lá. Então, a gente conseguiu observar diversos detalhes técnicos que influenciaram direta ou indiretamente em evoluções criteriosas de diversos tipos de conceitos de cirurgia. E aí eu posso citar aqui para vocês, por exemplo, cirurgias como a cirurgia de Core, né, utilizando biomaterial de origem autóloga, Bone Ring, onde a gente tem diversos autores falando dos mais diversos tipos de biomateriais aplicados, como, por exemplo, o original de osso autógeno pelo Bernard Hasenhagen, ou então, aqui no Brasil, a gente tem, vai até acontecer um curso agora, próximo, lá do pessoal da Unios, né, com o Eduardo Aceturi, falando de Bone Ring, de osso homólogo, osso de banco. Eu, particularmente, tenho um carinho especial pelo Bone Ring de osso xenógeno. Também há quem fale, principalmente na Europa, de osso de origem de FDBA, principalmente a Botis tem um grande know-how nesse sentido de oferecer biomateriais para a confecção dessa técnica vertical, esse Bone Ring com osso de FDBA. Aí temos também, por exemplo, o grupo do pessoal do Piaia, do Pellegrini, que desenvolveu essa técnica da Barbell Technique, né, que é o quê? Um parafuso passante com duas anilhas de pique, que é muito interessante o conceito também. E, lógico, o grande carro-chefe hoje da literatura, existe um braço muito grande estudando materiais de origem heterogênea, né? E daí vai, nesse caso, eu estou mostrando uma foto aqui de um IPRF associado com biomaterial particulado, que soma ali o stick bone, aonde a gente tem do PRF em si mais de 2.000 publicações científicas hoje, né, de qualidade, sendo qualidade entre aspas, mas que são citadas dentro da PubMed. Mas tudo isso são materiais que são necessários fixação, no final das contas, para que possa ter estabilidade e, com isso, a gente chegar a algum tipo de resultado. Mas a grande pergunta é só isso que a gente tem? Existem mais alternativas? Existe. Existem diversas alternativas. Na realidade, quando a gente pensa nessas fixações, a gente tem que fazer uma análise muito sucinta do que é necessário de fato. Muitas vezes, o que a gente observa, isso é uma frase tirada do grupo lá do Implante Pélvico do Jolie, que o simples, a simplificação
A sofisticação está diretamente ligada à simplificação dos conceitos, no final das contas. E, com isso, há de se convir que existem outras alternativas, né, que a gente pode abordar, não necessariamente somente usando fixações rígidas, mas alternativas de utilização de biomateriais, até mesmo de particulados, com um nível de eficiência até maior. E assim, se a gente pensa nos gráficos que eu mostrei do estudo de Chambroni, há de convir que a tecnicidade ela é um ponto importante, faz parte da análise cartesiana, no final das contas, mas a gente consegue simplificar, porque, basicamente, utilizar biomaterial particulado é uma coisa comum para quem faz implantodontia, é uma coisa simples, é bem difundida essa proposta. Então, no final das contas, a gente precisa entender isso porque o biomaterial particulado, por exemplo, é fluido, é fácil de utilização. Então, a gente tem alternativas, sim, viáveis, utilizando até mesmo a junção de diversas origens de biomaterial particulado para aplicação direta ou indireta nas reconstruções. E, a partir desse pressuposto, eu acredito que, assim, a gente tem uma vasta literatura mostrando alternativas em frente a isso, como, por exemplo, do estudo do Linde e do Araújo, de 2005, mostrando o passo evolutivo, né, em relação ao que acontece com o alvéolo após a agressão da remoção do elemento dental. E aí, com o processo, o princípio de preservação que a gente vai criar, ou de regeneração, existem diversos dados que corroboram que o tempo de latência está diretamente ligado à qualidade, à qualidade, se satisfatória ou não, do princípio de regeneração ou de preservação. Vejam que esses dados, nessas imagens histológicas, mostram para a gente um caminho que, geralmente, ele percorre sempre a mesma linha de pensamento. E essa linha de pensamento, ela é determinada através de um ponto crucial iniciado, um time point iniciado, que determina, por exemplo, qual que é a proposta de tratamento que a gente vai executar nessas reconstruções, nessas regenerações, nessas preservações. Se é um tratamento mais imediato ou um tratamento mais tardio. Pensando dessa forma, nós entendemos que tratamentos imediatos oferecem alternativas que têm limitações técnicas, mas que a gente pode também abordar, talvez ultrapassando os limites esses limites, através de técnicas de reconstrução com manejo tardio. Pensando dessa forma, essas abordagens, elas podem ser sofisticadas, mas a gente consegue simplificar a partir de conceitos básicos aplicados dentro desse conceito de reconstrução. Por exemplo, diversas abordagens imediatas, elas levam em consideração a instalação imediata do implante, imediatamente a preservação daquele osso que a gente está trabalhando. Levando em consideração a isso, é necessário entender que existem estruturas no osso do processo alveolar que podem ser trabalhadas de maneira satisfatória para essa abordagem imediata. Porém, em determinados momentos, essa abordagem deve ser modificada porque o defeito ele é muito grande. E aí, tanto é que a origem dos biomateriais e a classificação dos defeitos são muito importantes. Dentro do conceito de materiais, a gente tem um estudo de 2015, proposto pelo Daniel Thomas, que é muito interessante. Apesar de ser um estudo de baixa relevância científica, ele mostra para a gente uma diferenciação dos aspectos biológicos da aplicação de alguns biomateriais. E nesse experimento, ele mostrou para a gente, por exemplo, a aplicação de um teste, de uma pesquisa muito interessante. Ele usou coelhos, ele usou a estrutura da calvária do coelho, fixou 4 cilindros de titânio de 2 milímetros de circunferência, aonde em cada cilindro colocou uma origem de material. O primeiro cilindro, que a gente vai considerar como cilindro controle, ele usou simplesmente o preenchimento com coágulo de sangue do próprio animal. O segundo cilindro, ele utilizou biomaterial de origem heterogênea, xenógeno. No terceiro cilindro teste, né, na amostra 2, ele utilizou biomaterial sintético, e no quarto cilindro ele colocou material xenógeno associado com coágulo, mais uma proteína de fator de crescimento, que naquela época era o BMP que ele utilizava. Frente a isso, ele foi analisar alguns resultados, e ele observou o seguinte: a amostra controle, que era o coágulo, ele demonstrava a formação, depois de 8 semanas, de um tecido mais denso, porém menos estável em termos de quantidade. Mas o tecido era de boa qualidade. Já a amostra teste 1, que é o cilindro B,
né, no cilindro 2, que era o biomaterial xenógeno, era possível observar um material com maior quantidade na dispersão do gráfico, porém com análise de pixel de voxel mostrando uma densidade inferior ao cilindro B, cilindro A. Já a hidroxapatita sintética mostrava uma quantidade ainda maior do que o próprio cilindro B, que era o biomaterial xenógeno, porém com a densidade dispersa e a análise de voxel de pixel inferior ao próprio xenógeno e à amostra de controle. Quando foi analisado o cilindro D, que é o teste 3, é o cilindro teste 3, ele observou que a quantidade de osso formado era superior às outras 3 amostras, porém, com uma densidade muito mais sofisticada do que a amostra controle do teste 2 e 1, que era o sintético e o xenógeno, com a densidade próxima, bastante semelhante ao controle que era o coágulo. Isso é um dado interessante, porque, no final das contas, ele mostrou que quando a gente faz associação de um biomaterial com algum tipo de proteína de fator de crescimento, principalmente no caso do xenógeno, a gente tem resultados expressivos em termos de qualidade e quantidade de volume de tecido formado a partir dessa amostra de teste. Logicamente, é um estudo animal, exige a necessidade de melhor interpretação dos dados. Todavia, o que se mostrou é que a dispersão dos dados na amostra C, que é o xenógeno associado com o BMP, ele mostrou uma qualidade melhor, menos dispersão de dados e com controle de densidade muito parecido, através da análise de pixel, da própria amostra controle, o que é muito interessante citar. E aí, se a gente pensa dessa forma, a gente começa a observar que existem alternativas de tratamento a partir da apresentação de algumas origens de biomaterial, e que os biomateriais, de acordo com a sua origem, podem ser utilizados de acordo com o seu tempo de latência e turnover, por exemplo, que é um grau de substituição. Pensa da seguinte maneira, nós temos aqui 2 efeitos que vocês estão observando nessa tela. O primeiro defeito é, logicamente, mais simples, é a instalação de um implante imediato à extração do dente, na exodontia, com o preenchimento do gap com biomaterial particulado. Isso é uma proposta de abordagem imediata. A exigência biológica do biomaterial que está sendo utilizado, uma vez que esse osso está totalmente, não é um defeito crítico, não é um defeito de classe 1 que a gente coloca. A exigência biológica da formação, da substituição desse tecido, ela não é tão ampla em relação à exigência biológica do defeito 2, que a gente está mostrando na tomografia, que é já uma mandíbula posterior atrófica. Analisar as 2 propostas de defeitos com o mesmo time point, com o mesmo nível de critério, seria um absurdo, uma vez que a resposta que nós temos da amostra para os 2 tipos de defeitos são muito diferentes. Aqui a gente tem um defeito classe 1, ao qual um defeito que tem paredes circundantes que podem ser, que tem uma maior facilidade, teoricamente, de reabilitação, de reconstrução, de regeneração, em função de um defeito tridimensional que exige do organismo uma característica muito mais ampla em termos de resposta biológica. E olha que interessante, a gente vai ter o congresso agora, o IN, né, a versão que vai ser o primeiro congresso, o grande congresso voltado para a implantologia no Brasil, depois da pandemia, né, e tem um cara que uma das principais aulas desse IN, tem 2 que são muito interessantes, uma do Thomas Linkiewicz e a outra do Istvan Urban. O Istvan Urban vai falar justamente sobre defeitos como esse, de mandíbula posterior atrófica, mostrando, inclusive, uma evolução dos conceitos que ele propôs no primeiro workshop, no primeiro livro que ele propôs em 2017. Ele está mostrando agora o segundo livro, que é a evolução, a segunda edição, que é o Next Step. Bacana, mostrando justamente sobre como agir em situações catastróficas. E mas voltando para a aula, os defeitos que nós temos observado na realidade, eles podem ser caracterizados de acordo com a sua origem e seu grau de severidade, no final das contas. Esses defeitos, nós vamos aqui, de forma bem didática, classificá-los, primeiramente, por horizontal e vertical. Logicamente, horizontal é um defeito em volume e vertical é um defeito em altura. E, para facilitar a didática, eu queria mostrar para vocês algumas alternativas de pressuposto dos defeitos que a gente pode abordar aqui. Por exemplo, nós temos imagens aqui de cirurgia de bloco e até mesmo a reconstrução de maxila atrófica ou até mesmo uma maxila totalmente, de mandíbula atrófica, mandíbula posterior atrófica e de maxila atrófica, com alternativas que vão desde nós estamos sugerindo desde a reabilitação com ou sem enxerto, mas utilizando alguma técnica de regeneração ou reconstrução de tecidos. Pensando dessa forma, nós temos que observar que a maioria dos defeitos que nós temos hoje na clínica, eles são cada vez
mais complexos de analisar, de tratar, no final das contas. Então, o entendimento do cirurgião em relação à interpretação dos dados, principalmente a partir da necessidade de uma abordagem mais drástica em relação à reabilitação desse paciente, deve ser pensado de uma maneira muito mais abrangente. A gente fala até pensar um pouco fora da caixa, né, no final das contas. Mas, independente disso, no RID, nós propomos aí uma maneira de simplificar, na realidade, essas abordagens que são possíveis, de acordo com a intensidade, com a intenção e com a necessidade de contornar a biologia de alguma maneira. Vejam que o simples realmente é mais sofisticado e a gente tem essa proposta a partir do seguinte, de uma análise muito interessante dos principais passos para que a gente possa analisar como reconstruir um defeito ósseo, né? Como regenerar um defeito ósseo. Esse estudo do Wang mostra para a gente alguns passos que nós devemos seguir para que possamos obter o máximo de eficiência no que diz respeito ao princípio de regeneração do tecido ósseo. E aí estamos aqui desde o princípio de fixação até mesmo a estabilidade, né, dos implantes, bem como características como facilitar o princípio de angiogênese dos tecidos, no final das contas. A partir desse pressuposto todo que eu falei para vocês, a nossa ideia é, novamente, facilitar o entendimento das abordagens que podem seguir dentro desse 3D Read Documentation, e, a partir daí, nós classificamos de uma maneira bem simples, bem didática, os principais pontos que nós analisamos serem cruciais para que possamos caracterizar a melhor solução de acordo com cada defeito. Então, o defeito classe 1, como eu falei para vocês antes, um pouco antes, é um defeito mais simples. A exigência biológica, ela não é tão severa se a gente compara com o defeito classe 2, aonde nós temos ali um defeito que, a priori, ainda apresenta tecido medular interposto entre as corticais, que é menos severo do que o classe 3, e você já não vê mais esse medular interposto, e principalmente quando a gente compara com o defeito tridimensional, aonde o nível de atrofia é extremamente severa e a necessidade de reabilitação, de regeneração daquela área, ela é muito, 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 muito grande. Observando essas propriedades, nós começamos aqui a falar de uma possibilidade ao qual o nosso grupo ele é entusiasta no Brasil, que se refere a Double Layer Socket Preservation, que é o quê? Um tipo de manutenção de estrutura óssea, de tecido periodontal, periimplantar ou periodontal, a partir da junção de duas camadas de biomateriais num defeito classe 1, um defeito onde o nível de entendimento biológico ele não é tão severo. A gente tem paredes circundantes do defeito, mas a ideia é, abre aspas, preservar o máximo possível a estrutura. Então, a partir da associação de uma camada de tecido, de material absorvível com a camada de material não absorvível, nós conseguimos observar duas propriedades interessantes do princípio de regeneração, que é, primeiramente, a exclusão celular, e, em segundo momento, a preservação, no caso do alvéolo, a preservação do tecido alveolar, do osso alveolar. Aí, com isso, nós publicamos alguns artigos a respeito dessa técnica, variando algumas origens, mas principalmente mantendo o conceito de exclusão e de preservação ao mesmo tempo. Nesse conceito, nessa complexa trama de estruturas que a gente veio pensando, a primeira delas é o seguinte: após a extração de um elemento dental, nós precisamos manter aquele alvéolo mais intacto possível, garantindo que os limites da crista óssea sejam estabilizados e não perdidos, o que é uma coisa muito complicada, é muito interessante esse ponto de vista. Um dos conceitos de preservação, de manutenção dessa estrutura, seria o preenchimento daquela área com algum tipo de biomaterial, ou até mesmo com coágulo, e, logicamente, utilizar um tipo de bloqueio aonde o tecido mole não invagine para dentro daquela estrutura do alvéolo, mantendo ainda um nicho permeável de nutrição daquela estrutura. O que a gente pode usar, então, nesse conceito? Por exemplo, a membrana de colágeno, que vai permitir que o alvéolo se mantenha estável. Boas membranas, inclusive, tem até mesmo alguns autores que discutem a possibilidade da membrana servir como um hemostático, né, para estabilizar o coágulo dentro do alvéolo.
Mas o problema das membranas de colágeno é que elas são absorvíveis e elas não podem ter contato, a grande maioria não pode ter contato com o meio externo da boca, uma vez que elas vão ser facilmente degradadas, né, biodegradadas. Então, uma das propostas que nós temos dentro desse conceito do 3D Read Augmentation Concept é a associação de uma barreira não absorvível, e aí existem vários materiais especificamente, a gente pode falar de várias abordagens, né, como, por exemplo, o próprio politetrafluetileno, a barreira de PTFE, ou a barreira de polipropileno, ou de alumina, e daí vai, de PDVF, polidiaxanona, daí com vários materiais, vários polímeros que a gente pode utilizar e vão garantir que haja ali o quê? Uma estabilidade daquela estrutura, para que o coágulo ou o biomaterial com coágulo associado dentro daquele alvéolo se mantenha estável, respeitando o princípio de turnover. A membrana de colágeno cause o seu efeito de exclusão celular e não seja totalmente repelida ou reabsorvida pelo meio, por questão da proteção de uma barreira oclusiva, que é o princípio da preservação alveolar. Aí a gente utiliza, por exemplo, a PTFE, o PDVF, o polipropileno, a alumina, tem vários materiais que são utilizados para poder servir de scaffold, mantendo a estrutura ali, sem que haja contaminação do meio externo para o meio interno. Ainda, a vantagem de uso de barreiras não absorvíveis como o PTFE é que elas foram desenvolvidas para ser intencionalmente expostas. Então, você não tem que criar aquele efeito de champré, por exemplo, para poder coaptar os bordos, criando um defeito mais severo daquela estrutura. Olha que coisa interessante. Nesse sentido, você pode propor que a barreira fique exposta, mantendo estruturalmente toda aquela estrutura, aquele material, garantindo que haja o mínimo de cuidado, de controle, e ainda você não precisa coaptar os bordos perdendo estrutura, volume de tecido, garantindo com que haja uma estrutura periimplantar satisfatória, tanto no quesito de manutenção do fenótipo gengival, como também da estrutura óssea, para que haja ali o quê? Uma área de reabilitação mais próxima do original do paciente. Isso é muito interessante porque essa proposta, ela tem sido discutida no mundo inteiro, pessoal. Tem artigos no mundo inteiro falando disso. No Brasil, a gente tem alguns entusiastas dessa abordagem, como o próprio professor Marcelo, que utiliza polipropileno, se não me engano, né? Inclusive, eu acredito que seja até speaker da Bonnie Hill. A gente tem, por exemplo, o Márcio Formiga, que fez trabalhos brilhantes a respeito do PTFE denso, do próprio Cunha, Rodrigo Cunha lá do Sul, que também tem trabalhos brilhantes com o uso do PTFE, o Ulisses Dayub, que fala muito bem de PTFE. Fora do Brasil, nós temos o próprio Esteban Urba, utilizando a salsagem técnica, utilizando barreiras de PTFE denso expandido associado com filamento de titânio. Então, daí vai. É infinita aplicação do biomaterial no final das contas, e o que a gente tem observado aqui, quando a gente faz a associação desse biomaterial, independente de fazer preenchimento do alvéolo com algum tipo de material somente coágulo, a solução reconstrutiva é muito interessante porque a gente minimiza o esforço biológico do alvéolo, garantindo que haja estabilidade de preservação daquela estrutura, bem como manutenção do contorno periimplantar, o que facilita bastante na hora da instalação do implante, mantendo as cristas estáveis, e aí você tem um contorno estético e a finalização do caso com muito mais facilidade no final das contas. Diversos aspectos dessa cirurgia, independente de ser uma reabilitação unitária ou múltipla, são bem interessantes porque você acaba evitando intervenções mais sofisticadas, mais críticas, como, por exemplo, na extração de um 16, você recorrer à necessidade posterior de um levantamento de seio, porque você teve um afundamento daquela estrutura alveolar e há necessidade de levantamento daquele assoalho do seio para que você possa ter o mínimo de estrutura óssea necessária para a instalação de um implante, para uma restauração implante suportada. Então, essas características nos mostram que os dados que a gente vem colhendo de forma tão entusiasmada nos últimos anos corroboram para que a gente considere factível, né, a abordagem dessa double layer socket preservation, que no final das contas mostram para a gente características bem interessantes. Ainda, pensando em abordagens mais sofisticadas, né, com a tendência não imediata, mas mais tardia, outras alternativas a gente... Oi, pode falar, doutor. Oi. Leandro, me diz uma coisa. Você coloca osso xenógeno? Uma das alternativas, não necessariamente
Não necessariamente você tem que obrigatoriamente, não é obrigatório, não é mandatório utilizar o osso xenógeno, até porque é o seguinte, a gente tem um estudo muito bacana agora de 2019 mostrando as duas oportunidades. O autor em questão, que foi o Márcio Formiga, ele pegou alvéolos entre 13 e 23, extraiu o dente imediatamente de um lado, no grupo teste, no grupo controle, ele só fazia a curetagem, deixava sangrar, deixava o coágulo e fechava aquela estrutura com barreira de PTFE denso. No grupo teste, ele fazia o mesmo procedimento entre 13 e 23, extraiu o elemento, colocava biomaterial xenógeno e então fechava com a barreira de PTFE. Nos dois resultados, nos mais de 20, foram 29 alvéolos que ele fez essa técnica, 14 foi com biomaterial, 15 sem biomaterial. Dentro do estudo, análise estatística que ele mostrou, em 3 áreas analisadas do alvéolo, especificamente mais ao meio do alvéolo, ele analisou 5 áreas do alvéolo. Nas tomografias, a estatística mostrou que quando você coloca biomaterial, de fato, você ganha um pouco mais de volume de tecido. Mas a diferença estatística do volume observado não é significativa. Ou seja, o dado leva a entender que, abre aspas, não necessariamente o preenchimento com alvéolo, com algum tipo de alvéolo, com algum biomaterial, influencia positivo ou negativamente. Ele é semelhante, no final das contas. Todavia, como eu te falei, apesar de ser semelhante, não ser significativa a diferença estatística, foi possível observar um pouco mais de volume nos dentes, nos alvéolos que colocou algum tipo de biomaterial, mas não é mandatório, deixa bem claro. É factível afirmar que, abre aspas, colocar ou não o biomaterial é irrelevante. A questão ali da Double Layer Socket Preservation é que você mantenha a barreira para que haja o princípio de preservação da estrutura alveolar, sem necessidade de coaptação, e, se necessário, e se possível, utilizar uma membrana para que haja o princípio de exclusão celular na crista, para que você mantenha a crista estável com o coágulo e ali você possa ter o mínimo possível de invaginação de tecido mole, de contaminação de tecido mole, professor. E quanto tempo você, após esse procedimento, você está instalando os implantes? Então, são 2 análises que têm que ser verificadas, tá? Primeiro é o seguinte, tecnicamente, quando você faz o uso de um biomaterial autógeno, seja ele o próprio coágulo, o tempo de latência, o turnover dele é muito mais rápido que o turnover de um biomaterial xenógeno, sintético, xenógeno sintético. Então, tecnicamente, segundo a evidência que nós temos atualmente, a reabertura para a instalação do implante com material da Double Layer, utilizando coágulo, é muito mais rápida, e é necessário que seja dessa forma, do que necessariamente colocando o biomaterial particulado. A diferença média está dando em torno de 60 dias. Então, é factível afirmar o seguinte, se a gente faz o uso da Double Layer Socket Preservation, não fez o implante e vai preservar apenas com coágulo, de 90 a 120 dias, é o tempo, é o álamo que a gente tem para reabertura e instalação do implante. Quando faz uso do biomaterial, então, Leandro, você pode fazer essa preservação e depois fazer o implante. Então, o uso do biomaterial, ele é previsto como vantajoso quando você faz a instalação do implante imediatamente. Porque aí o que acontece? O turnover do biomaterial não vai influenciar, teoricamente, no tempo de reabertura daquele implante, dependendo da área. Então, necessariamente, a gente vai associar o biomaterial, e esse é um dado importante, quando, teoricamente, você vai colocar o implante em técnica imediata. Quando você não faz a instalação do implante imediatamente, aquela extração do dente, não se vê viabilidade estatística de colocar o biomaterial para preservar o alvéolo, porque o próprio coágulo ele vai ter uma função até mais eficiente do que o próprio biomaterial naquela área, naquele momento, entendeu, Marcelo? Ok, beleza, obrigado. Claro. Outros efeitos que a gente tem que observar, aonde nós precisamos fazer algum tipo de reabilitação tardia, são necessários de entendimento, uma vez que esse defeito ele pode ser tanto um defeito em volume, como um defeito em altura. E aí a abordagem é muito diferente dos dois casos. Por exemplo, nós vamos falar agora do defeito, mostrando para vocês como que é, por exemplo, a abordagem do defeito classe 1, onde você tem uma necessidade biológica de regeneração muito inferior às outras intenções, às outras técnicas, logicamente, aos outros defeitos.
Quando a gente pensa, né, nesse tipo de abordagem e analisamos alguns biomateriais presentes hoje, o xenódio tem demonstrado, independente de marca, ser uma das alternativas mais viáveis para esse tipo de reconstrução, esse tipo de resolução para o defeito classe 1, no final das contas, independente de marca. Quando a gente fala do defeito classe 2, aí precisamos entender um pouquinho mais de associação por questão das necessidades biológicas que esse tipo de defeito nos exige, no final das contas. Então, muitas vezes, devemos abordar com a associação de mais de um tipo de origem de biomaterial para que a gente tenha ali uma vantagem biológica viável e satisfatória, para que se torne mais objetivo, mais eficiente a conduta técnica. Então, por exemplo, é muito fácil de a gente falar da associação, por exemplo, do biomaterial xenógeno com o biomaterial autógeno em situações de defeito tipo 2. Vamos pensar um pouco, na realidade, a respeito disso. Vejam esse caso, por exemplo. O baseline mostra para a gente que é um caso até aparentemente simples de tratativa, aonde a gente tem ali, muito provavelmente, nessa tomografia, uma altura até satisfatória, porém, provavelmente, o defeito ele é em volume. Só que, na abertura e na análise tomográfica, a gente vê que realmente tem uma altura satisfatória. O volume que é o problema. E quais são as alternativas que a gente tem para esse tipo de situação? Se a gente pensar de uma maneira mais global, eu posso falar aqui rapidamente posso falar de core, posso falar de split crash, posso falar de tela de titânio, posso falar de salsagem, posso falar de bloco, adoro falar de bloco, entendeu? São várias alternativas. Simplificando esse tipo de situação e baseado no que a gente tem de evidência hoje na literatura, alguns autores muito aclamados falam que para defeitos volumétricos, defeitos em volume, defeitos horizontais, aonde há presença de medular, de osso medular interposto entre corticais, a primeira opção seria bloco. Teoricamente, os livros das últimas 3 décadas falam isso, os principais livros. Os autores como Misch, o próprio Urban, o Joly, falam bastante disso. Todavia, em região de pré-maxilar trófica, uma alternativa muito interessante, muito elegante, seria a possibilidade, por exemplo, de um scaffold mais rígido, utilizando biomaterial particulado, que, diferente do bloco, tem uma maior fluidez de estabilidade. A gente poderia usar, por exemplo, aqui, nesse caso, uma tela de titânio. E foi essa abordagem que a gente seguiu. Veja que é um defeito que a gente pode confundir sendo fácil de rever e construir, mas a exigência biológica é um pouquinho mais difícil. E aí, levando em consideração a característica do paciente, bem como o tipo de orientação técnica que a gente vai seguir, seguimos com a incisão crestal, fizemos algumas incisões relaxantes, e aí soltamos o tecido o melhor possível. Nós fizemos um retalho para que pudéssemos ter o tecido mais frouxo possível na hora de coaptação. O defeito, ele parece uma saboneteira, se a gente analisar de forma bem crítica, né? Uma forma mais, vamos até um termo mais jocoso, né? Parece uma saboneteira o defeito ósseo. Soltamos bastante, deixamos bem frouxo. O Sérgio costuma afirmar que é o seguinte: o tecido da maxila, né? O tecido gengival, ele tem que recobrir a apical do dente da mandíbula. Quando é o contrário, a gente tem que cobrir a vestibular todinha do dente da maxila, no final das contas. É interessante esse conceito, porque, assim, parece dolorido, parece que vai machucar o paciente, mas é a melhor solução que a gente tem para poder garantir estabilidade e previsibilidade na hora de coaptar esse defeito, na hora de coaptar essa cirurgia. Soltando todo o retalho, fazendo todo o trabalho. Não é necessário nessa técnica, por exemplo, não foi necessário o esvaziamento do nervo incisivo, do canal incisivo. E aí, vejam o que a gente propôs. Primeiramente, a gente precisa fazer a nutrição por base desse osso. Então, a gente vai criar pequenas microperfurações de corticalização dessa área. Utilizamos aqui brocas esféricas, a própria lança, Maxicute, as carbides, tem várias brocas que podem ser utilizadas para criar essa decorticalização, mas o princípio tem que ser respeitado, então a gente tem que ter a nutrição por base desse osso,
para que haja a nutrição do osso que vai ser colocado, do enxerto que vai ser colocado, do substituto ósseo que vai ser colocado. É mais fácil trabalhar com membrana, com uma malha de titânio, fixando ela por palatina primeiro, tá, pessoal? Porque aí você cria, você muda o defeito. O defeito que até então aqui era um defeito horizontal, com um pouquinho de dificuldade na questão vertical, agora é só defeito horizontal. Então, a gente primeiro fixa pela palatina essa malha, para que haja um arcabouço pela palatina, ou seja, aquilo que era um defeito, que poderia ter um déficit de altura ainda, não é mais. Agora é só um defeito vertical, só um defeito horizontal, de volume. Então, fixada a malha, moldada e fixada por palatina, vamos fazer um mix de tecido xenógeno. Nesse caso, nós utilizamos um biomaterial aqui do Brasil mesmo, nacional, associado com um autógeno, e aí a proporção é de 50-50. Há uma discussão na literatura sobre essa proporção. O que se tem de resultados favoráveis, factíveis, é de que a proporção de 50-50 seja o mais utilizado no que tem de evidência científica, nos artigos científicos atuais. Não existe, na minha opinião, mas não existe uma exigência, tem que ser exatamente meio quilo de um, meio quilo do outro. Não existe essa exigência, mas os resultados observados em todos os artigos, em quase todos os artigos que a gente observa, os autores sempre oferecem a informação de que é meio a meio, é o 50-50, tá? A partir disso, nós fixamos a tela pela vestibular, ok? Estabilizando todo o defeito, e aí aqui nós vamos utilizar uma membrana de colágeno para criar, né, um princípio de exclusão celular, principalmente porque essa tela se você não faz coloca essa membrana de colágeno, o que vai ter contato com a tela vai ser tecido mole. E aí, gente, pode ser que você tenha migração de fibrose para dentro do enxerto, porque a tela é perfurada. Então, para que a gente minimize o máximo possível esse fenômeno, a gente coloca ali a membrana de colágeno, servindo, como eu falei, como um hemostático, uma barreira de preservação daquela estrutura. Fecha-se o tecido, e aí uma das técnicas de sutura mais indicadas para esse tipo de cirurgia é o cochoeiro, né? Onde a gente associa ainda o cochoeiro entre os nós, uma sutura simples, só para poder deixar estável, de fato, aqui a técnica cirúrgica. E, por fim, nós utilizamos fios hoje mais inteligentes. No começo, a gente utilizava, já vi gente utilizando fio de seda. Gente, é uma cirurgia bem sofisticada. Usar um fio de seda é quase um crime, na minha opinião, e é a minha opinião pessoal, tá? Deixar bem claro, para uma cirurgia como essa, né? Vamos utilizar um fio mais sofisticado, um fio mais inteligente, como o próprio fio de PTFE, que é um fio que ele tem a capacidade de acompanhar o deslocamento do tecido, é um fio mais sofisticado, né? Mais inteligente. Fios como o PDO, o de PTFE, o polipropileno, o próprio poliglicapone, que é reabsorvível, são fios mais interessantes para esse tipo de técnica, no final das contas, né? Aqui, especificamente, nós colocamos como protocolo dentro do RID, né, dentro do nosso protocolo de uso, o fio de politetracoetileno. Ele é mais indicado por acompanhar o deslocamento do tecido no que diz respeito. Quando o tecido expande no processo inflamatório, ele vai acompanhar sem destruir, sem causar deiscência de sutura, e quando contrário, ele acompanha essa contração também. Isso é muito interessante de citar, tá? Então, nesse defeito, após 6 meses no acompanhamento, a gente observou que era necessário não só ganhar volume, mas também completar esse desvio vertical que a gente tinha, criando uma margem, já que a gente tinha a crista, vamos aproveitar para resolver todos os problemas que era possível. Então, criando essa margem, a resultante no pós-operatório é de que foi formado um tecido ósseo muito satisfatório, e com isso conseguimos atingir, né, uma expectativa muito alta, ultrapassando nossas expectativas, na realidade, do volume de tecido formado. Nessa tomografia é possível ver o osso neoformado, né, aonde alguns autores, como o próprio Istvan Urban, fala que é o baby bone, né, um tecido novo, neoformado, no final das contas, né. O maior problema dessa tela, dessa cirurgia, na realidade, é um problema bom, é que a tela, como ela tem tratamento de superfície, ela integra com o osso e ela não sai inteira. Dificilmente você vai conseguir tirar ela inteira. Ela sai toda rasgada, toda craqueirada. Isso, para mim, é um problema bom. Significa que o negócio funcionou. E aquela lâmina de tecido que vocês estão vendo ali parece tecido fibrótico, na realidade, é o baby bone que a gente está vendo, né? O bundle bone formado. E daí, agora é só partir para reabilitação com as instalações implantes suportadas, com onde a gente agora tem condições de criar um eixo
de inserção do implante muito mais favorável do que a gente tinha antes, no final das contas, né? E, novamente, como a gente já fez a cirurgia, já colocou o implante, neste momento não há aquela exigência de usar novamente o fio de sutura de PTFE, já que a necessidade do fio era na primeira cirurgia, onde o volume de tecido foi muito grande. Aqui não há modificação do volume de tecido, né? A gente não tem inclusão de nenhum tecido, então pode ser usado o nylon simples, não há problema. Apesar que eu particularmente prefiro usar o polipropileno para esse tipo de cirurgia. Quando a gente vai analisar a histologia desse defeito, a gente começa a observar algumas imagens muito interessantes de uma verdadeira harmonia entre o biomaterial e o leito, no final das contas. Vocês observam que a imagem, ela mostra para a gente que o tecido autólogo, o leito, ele está incorporando e há um princípio de substituição daquele material enxertado. Alguns autores têm utilizado o termo, inclusive, implante de osso, no final das contas, né? Porque você está ali criando um arcabouço para que haja a substituição desse tecido, no final das contas. Então, alguns acreditam que esse termo implante de osso é viável. Eu ainda continuo com o termo de substituto ósseo, uma vez que essa é a função desse tipo de enxerto xenóide, uma vez que ele vai ser incorporado, absorvido e transmutado para um tecido de origem autóloga, no final das contas, vai ser substituído pelo tecido de origem autóloga. Independente do tipo de corante que a gente está utilizando, a imagem que a gente observa no histológico, no histomorfométrico, sempre mostra para a gente um resultado bem factível em relação à abordagem que a gente está seguindo e mostra que nosso entendimento da biologia do incremento do biomaterial associado com autógeno xenógeno, ele é favorável para esse tipo de defeito, sim. E é uma discussão que a gente tem na literatura e que a gente consegue observar que há uma viabilidade de uso, no final das contas, né? Independente disso, outro defeito parecido, porém com uma abordagem técnica um pouquinho diferente. Aqui, nós temos uma característica de defeito ainda mais crítica, no final das contas. Vamos utilizar o mesmo princípio, né, do substituto que a gente vai utilizar para reconstruir, que seria o xenógeno associado com autógeno. Vamos utilizar um xenógeno nacional, de um material de origem nacional. Não deixa nada a desejar o que vem de fora, bem claro, independente da marca. Os caras são muito parelhos hoje. Criamos ali a decorticalização do leito. Vejam que é um defeito extremamente atrófico, é uma atrofia muito severa. Esse paciente ele passou mais de 30 anos com essa atrofia, então deteriorou muito a base do defeito. Mesmo assim, a gente precisa ter nutrição por base desse osso, então vamos criar a decorticalização daquela região. Fizemos ali um avanço tecnológico, quando a gente começou a utilizar brocas coletoras, né? E a gente tem diversas áreas para utilizar essa broca coletora. Eu, particularmente, tenho um grande apreço pela região do palato, uma vez que essa broca é utilizada com um contra-ângulo de 20:1, e o ângulo dele permite que a gente trabalhe ali no palato, né? Mas, normalmente, as áreas mais utilizadas para achar esse material mento, bem utilizado, bastante utilizado. O pessoal da Gross utiliza bastante, o Tássio usa bastante essa origem. O Sérgio tem uma particular atenção à região do reto, trigo molar, né? Do ramo da mandíbula, e tem alguns colegas que usam ali, quando necessário, quando possível, também a região do... Meu Deus! A parte de trás a parte de trás superior da maxila, esqueci o nome, agora depois eu falo para vocês. Tô ruim. Olha que vergonha. O tuber, o famigerado tuber, muito bem. Fizemos o mix 50-50, colocamos ali metade de biomaterial xenógeno associado com biomaterial autógeno, bastante biomaterial porque é uma pré-maxila, e agora a gente não está utilizando, se vocês observarem mais, a malha de titânio. O princípio de uso é o mesmo, a gente fixa primeiro a palatina para transformar num defeito horizontal, e aí vamos recobrir toda essa área com uma barreira de politetrafluoretileno, uma barreira de PTFE, reforçada com filamentos de titânio. As mais modernas barreiras de teflon com titânio, elas têm teflon expandido por dentro, teflon denso por fora, e no meio o filamento de titânio servindo de scaffold resistente para que haja estabilidade. Isso é o que a gente tem mais observado hoje na literatura. Alguns colegas ainda oferecem uma alternativa a isso, colocando parafusos de tenda. O que a gente observou
na realidade, esse parafuso de tenda, ele é irrelevante. Pode-se ou não utilizar, no final das contas. Mas o que interessa é que você já tem na barreira de Teflon com reforço de titânio o filamento de titânio servindo de scaffold rígido para a estabilidade desse material, no final das contas. Então, uma vez que a gente fixou, uma coisa que a gente aprendeu na nossa curva, né, que a gente tem visto na nossa curva de aprendizagem é o seguinte: taxinha funciona? Gente, taxinha funciona para membrana. Barreira de Teflon, não. Salsage técnica com membrana de pericárnio até é aceitável, pessoal. Mas barreira de Teflon com reforço de titânio pela espessura não é legal. Dá um trabalho danado e necessariamente você precisa usar muita taxinha. E olha que a gente utiliza, por exemplo, os marteletes de Springer, que fazem a aplicação por pressão dessa taxinha, não é na mão, né? A gente aprendeu as duras penas que não é o caminho mais fácil. Então, nós simplificamos o protocolo utilizando o que hoje em dia a evolução da nossa técnica é o parafuso de fixação de cabeça expandida. Mas aqui é uma técnica que a gente utilizou taxinha até porque a gente estava demarcando o nosso protocolo, funcionou. Utilizamos aqui o fio de politetrafoetileno e utilizamos o cochoeiro com o single associado, né? Veja o resultado final da técnica, muito satisfatório, volume bastante interessante. E, no final das contas, conseguimos atingir uma expectativa viável de reformulação desse arcabouço, criando uma marcação de tecido, um volume de tecido satisfatório para que pudéssemos ali, então, fazer uma reconstrução com os implantes, até mesmo se necessário individualizar esses implantes para que pudesse ter um aspecto mais natural para o paciente, né? E isso foi motivo de publicação, no final das contas. No final de 2021, nós tivemos aí a grata possibilidade de oferecer um artigo ao qual um importante jornal, um importante periódico de fora aceitou a nossa publicação, mostrando a utilização de um protocolo que nós desenvolvemos, que é o quê? O uso da barreira de politetrafoetileno com reforço de titânio associado com um biomaterial nacional. Ah, Leandro, o que você fez de diferente aqui? O biomaterial nacional, porque o material de referência visto na literatura lá fora são os materiais de lá fora. Nós temos que criar o nosso protocolo nacional, o orgulho do Brasil. Então, publicamos agora no final de 2021 esse artigo mostrando a possibilidade de utilização dessa associação do biomaterial nacional com o biomaterial autógeno fixado e estabilizado com uma barreira de politetrafoetileno com reforço de titânio, com filamentos de titânio. E aí, eu queria mostrar para vocês aqui um caso extremamente complicado. Deixa eu ver se esse caso está certo aqui. Mostrando para vocês aqui um caso extremamente complicado que a gente publicou na realidade, que a gente conseguiu fazer a publicação na realidade. Como vocês podem ver aqui. Vamos lá. Peço desculpa para vocês, gente. Então, tá aqui. Um defeito de mandíbula posterior, que, na minha opinião, é o calcanhar de Aquiles de todo implantodontista, aonde nós temos ali uma lesão severa, né? Um caso com prognóstico extremamente tenebroso da região ali quase total dessa mandíbula posterior, né? Do lado esquerdo. Então, o primeiro passo que nós entendemos é que devemos tornar esse meio menos hostil. Então, removemos tudo, deixamos menos hostil, esperamos o processo de cicatrização. Vocês observem que esse paciente perdeu, inclusive, esses premolares, né? Uma vez que não eram viáveis. E aí, a partir do princípio do uso da regeneração óssea guiada, nós entendemos que o que mais facilita a nossa vida foi o desenvolvimento de novos materiais para aplicação dentro dessa técnica. Por isso que houve todo esse... a gente conseguiu atingir essa expectativa, que era tão grande. Até então, existiam outras alternativas que geravam mais ou menos conforto no final das contas, até mesmo a proposta de protocolo. Mas aqui a gente conseguiu realizar uma abordagem que ela precisa de logicamente, precisa de uma certa curva de aprendizagem, mas utilizando o biomaterial particulado, a fluidez desse material torna muito factível a aplicação técnica dentro dessa conduta. E aí, novamente, nós fazemos ali nosso mix, que é o nosso protocolo de 50-50, utilizando metade do osso particulado de origem xenógena, metade do osso de origem autógena.
E o legal é que, com o advento desse equipamento, dessa broca coletora, a gente consegue, inclusive, controlar o tamanho do fragmento do osso que a gente vai triturar. Se a gente, por exemplo, coloca essa broca num giro menor, 300, 400 RPMs dentro do motor, a gente vai tirar lascas de osso maiores. Se a gente coloca esse giro entre 700 e 800 RPMs, o osso ele vem mais fininho, o que a gente consegue utilizar até mesmo controlar o tamanho do fragmento do tecido ósseo em associação com o biomaterial que você vai utilizar, que ele vem de acordo com o fragmento que você quer também. Uma vez que a gente colocou isso tudo junto, colocamos ali o material fixado. Aqui nós já utilizávamos o parafuso de fixação de cabeça expandida. Ele é muito mais seguro, pessoal. Isso é um requisito técnico que a gente observou que faz com que tenha total diferença no que a gente está executando. Uma outra coisa interessante, da onde eu vou retirar o biomaterial autólogo com essa broca? A gente vai estender um pouco mais a incisão para a posterior e fazer lá na região do reto trigonomolar, porque aí você causa menos dano no paciente, né? Isso é uma coisa interessante da gente citar, porque, vou fazer naquela área, mas vou tirar do mento. Não, você pode estender um pouco mais a incisão, você vai machucar menos o paciente. E aí, fazemos aqui a sutura em cochoeiro com a associação do single novamente. Isso é quase que uma bíblia que a gente reza toda vez que a gente faz a associação dessa técnica. E, finalmente, a gente atinge a expectativa, que é o quê? A reconstrução, essa reconstrução vertical, utilizando essa associação de biomateriais, biomaterial autógeno, biomaterial xenógeno, biomaterial sintético, no caso, a barreira de politetracoetileno, e conseguimos até mesmo replicar isso de forma muito consistente, diversas vezes. Tanto que a gente publicou e conseguimos atingir essa perspectiva de resultado, no final das contas, um volume bem considerável, fugindo ali da região do nervo alveolar, criando ali um nicho reconstrutivo viável para a instalação de implantes, e até mesmo a possibilidade, por ser uma técnica versátil, de criar até mesmo uma prótese, uma restauração implante suportada mais estética, né? Individualizada até mesmo. Essa é a imagem, tá? De uma barreira de politetracoetileno. Essa barreira, ela foi nacionalizada. Até então, a gente tinha no Brasil apenas uma marca até o ano passado, que era da Citoplast, que é da Osteogenics. Aí, no começo do ano, veio a RPG, e agora existe a nossa nacionalização dessa barreira. Para vocês terem ideia, uma barreira como essa, no tamanho padrão standard, você vai pagar entre R$ 1.800 e R$ 3.000. Nacionalizando essa tecnologia, ela cai para R$ 800. É muito mais barato, facilita muito a vida do cirurgião a propor isso para o paciente. E aí, um caso como esse, por exemplo, de mandíbula atrófica, com essa barreira já nacionalizada, utilizando esse protocolo que nós temos no RID, torna muito viável a aplicação técnica. Vejam que o princípio de decorticação é o mesmo. Nós fizemos lá uma incisão mais distal para poder fazer a remoção do tecido enxertado lá do ramo, para evitar machucar mais o paciente. Aqui nós temos o mix de 50-50, biomaterial xenótico, biomaterial autógeno, e a barreira nacional sendo aplicada ali para estabilizar toda essa área. E aí utilizamos aqui parafuso de fixação de cabeça expandida, né, para estabilizar todo o trabalho. É possível observar aqui, pessoal, o detalhe mais à esquerda, na tela de vocês, a área da onde a gente usou a broca coletora para tirar o biomaterial xenógeno. As brocas são tão inteligentes hoje que elas vêm com invólucro que permite que você estabilize o volume de tecido dentro, e a gente viu que o volume criado numa broca padrão de 5 milímetros de largura é de 1 cc, né? O padrão standard dessas brocas coletoras, elas produzem até 1 cc de biomaterial xenógeno, autógeno, particulado. Então, essa associação com 1 cc de material xenógeno faz com que a gente tenha resultados como esse. Aqui, nós variamos um pouco a técnica, utilizando o fio de polipropileno, tá? Tem as mesmas características do PTFE. Essa imagem é o pós-operatório imediato. Essa imagem histológica que a gente conseguiu observar do resultado final dessa análise, dessa proposta, mostrando novamente uma excelente integração biomaterial heterogêneo com biomaterial autógeno ao leito receptor, o que mostra para a gente que há uma convergência de resultados sempre satisfatória, sempre muito boa, uma vez que a gente respeita esses princípios biológicos, aqueles passos
aqueles principais passos, né, para que haja uma integração satisfatória entre o leito e o material enxertado, o enxerto de osso, né, o implante ósseo, ou a utilização do substituto ósseo para a integração total daquela área nessa técnica de regeneração óssea guiada. A gente sempre vai observar na histologia características interessantes de encapsulamento desse material para que áreas de absorção desse material, porque essa é a ideia, o xenóide tem que ser reabsorvido e substituído no final das contas, essa é a proposta, ele não vira osso, ele é substituído por tecido ósseo. Então, uma vez que a gente tem isso, nossos estudos, a publicação que a gente tem desenvolvido, sempre vão corroborar para que haja ali um resultado sempre positivo no final das contas, né? A gente tenta fazer com que esses protocolos, essas bases que a gente tem observado e tentado propor mundo afora, sejam 100% reprodutíveis. Para isso, a gente cria o caso, cria o protocolo, publica o protocolo. Essa é a ideia no final das contas. Então, queria aqui, né, falar para vocês que é isso um pouquinho da conversa que eu queria ter hoje com vocês, mostrar para vocês um pouco o que a gente tem produzido nos últimos meses, nos últimos anos. Deixo uma mensagem final aqui da nossa aula, mas vou ficar à disposição para poder bater papo com vocês, tirar todas as dúvidas pertinentes, né? Let it be, sejam o melhor que vocês podem, just do it, façam o melhor que vocês podem, até porque no final do dia o que importa é isso, continue sendo e fazendo, pessoal. Legal? Essa é a mensagem de hoje do RID, essa é a minha mensagem para vocês. É um prazer imenso estar aqui, queria agradecer ao professor Marcelo pela oportunidade, deixo aqui se possível, fazer um jabá rápido, né? Tem o nosso QR Code aqui para vocês seguirem as redes sociais do RID, nosso Instagram, nosso LinkedIn, nosso Facebook, nosso canal no YouTube, aonde tem mais informações para que vocês possam acompanhar aqui dos estudos e toda a nossa vida acadêmica aí nas publicações científicas, os cursos, os congressos que a gente participa aí. Obrigado, Marcelo. Prazerzaço estar aqui contigo, cara. Deixo aberto aqui a oportunidade para tirar todas as dúvidas que forem pertinentes, viu, professor? Ok, maravilha. Beleza, material muito rico, gostei bastante. Vi coisas bem interessantes aí, que eu acho que vão solucionar bastante, tirou algumas dúvidas. Esse material novo é o da Critéria, né? O nacional, da membrana de... Ô, não, cara, mas... tentando... Sim, assim, lógico, deixo claro que faço parte do P&D da Critéria, então tenho um dedinho ali, né, na ajuda do desenvolvimento, então, realmente, a Critéria é uma empresa que tem investido bastante na nacionalização de biomateriais que são importantes para uso aqui na prática da clínica no Brasil. A gente está tentando trazer justamente para baratear o custo, né, cara, que é muito difícil. Sim, com certeza. Não, mas, assim, é uma das coisas que eu acho, inclusive, do próprio Study Club, não só difundir a ciência, as técnicas e tudo mais, mas também eu acho que é necessário a gente valorizar e ver o material que os profissionais estão utilizando. Isso eu acho que também é muito importante, né? Que a gente possa falar assim, não, o que eu uso é isso daqui, é isso que dá certo para mim, né? Então, assim, eu não vejo problema nenhum, né, em falar assim, não, eu uso o Straumann, eu uso Geistlich, eu uso Critéria, eu uso Balmer, eu uso Titânio, eu uso... Não, eu acho que faz parte. Eu acho que, assim, eu acho importante que a gente mostre, né, o que está sendo utilizado e, como você mesmo está mostrando aí nos seus trabalhos, funciona, né? Isso que é importante, funciona. Então, assim, Exatamente. eu acho A maravilhoso. ideia, a nossa ideia, no final das contas, é assim, logicamente, eu sou convidado a ministrar palestras pela Critéria para diversos meios, diversos lugares, mundo afora. Quando a gente é convidado para uma aula, como o senhor me convidou, eu tento fugir um pouco desse link, até para poder deixar claro o seguinte, a gente quer estar entregando protocolo que a gente está desenvolvendo. Não necessariamente esse protocolo amarra a marca de biomaterial. O RID, quando a gente fala das evidências que a gente tem está falando o seguinte, olha, nós tentamos aqui propor parafuso de cabeça estendida, barreira independente de marca,
membrana independente de marca, a ideia é o conceito, no final das contas, mas, logicamente, a gente tem algumas empresas que nos suportam, nos apoiam por trás. E, graças a Deus, a gente tem uma excelente, mas muito boa parceria com a Critéria mesmo. Eles nos ouvem, né, cara? Que é legal, eles nos ouvem, aceitam o pitaco, no final das contas, né? E isso é muito bacana, né? Fabuloso. Bom, pessoal, alguém mais tem alguma pergunta que gostaria de fazer ao professor Leandro? Aproveitem. Alguém, pessoal, vocês estão aí ainda? Tem 16 pessoas, vocês estão ao vivo aí. Fala rápido, fala pra caramba, né, cara? Sim, a doutora Margarita, lá da Bolívia. Vamos ver. Que legal. Vamos lá. Habla, carinho. Pode falar que estou aqui. Boa noite. Eu não sou da Bolívia, eu sou da Colômbia. Perdão. Da Colômbia. Perdão. Muito gusto. Mas tudo bem, Tanto faz. Eu gostaria de saber se você utiliza o PDF. Sim, muito. Na realidade, assim, a minha área de pesquisa atual, né, meus trabalhos mais recentes dentro da academia tem a ver com engenharia de tecidos. E aí, eu estava até falando com o Marcelo antes de começar a aula, que assim, eu varei algumas noites, dias, afim, em laboratório estudando PRF, na realidade, então eu uso bastante. O que acontece assim, eu tenho uma visão do uso do PRF muito singular, né? Por exemplo, se vendeu muito o PRF como a solução para problemas que eu não acredito que funcione. Eu faço muito mesmo com o líquido extraído do sobrenadante após a prensagem da membrana do plug de PRF para umectação dos biomateriais. Eu acho que funciona muito bem porque os estudos mostraram que esse líquido ele é tão rico em proteínas de fatores de crescimento quanto que a própria membrana densa em sua malha de fibrina. Via de regra, a maioria dos casos, nós utilizamos o PRF, sim. Agora, a membrana em si, ela tem duas aplicações, eu uso ela de algumas maneiras bem interessantes. A primeira, nós temos o conceito dentro do 3D Read Augmentation Concept, nós temos a ideia de que agressivar o fenótipo gengival é uma abordagem que é inegociável. E a gente vai sempre em busca do tecido conjuntivo para poder ganhar o fenótipo, para melhorar o fenótipo gengival, principalmente da região do palato. E aí, o tecido que a gente remove, a gente utiliza 3 técnicas de remoção desse tecido, a gente substitui ele com o fragmento de PRF. Aí sim a membrana de PRF serve para substituir aquele tecido que você está formando, porque ele ele diminui o tempo de cicatrização em 30%, causando menos desconforto e melhorando a injúria na boca do paciente, no palato do paciente. Isso é uma das abordagens que a gente faz. A outra, a possibilidade, por exemplo, que é que eu não falei aqui de bloco, até porque é uma aula mais curta, mas a gente tem utilizado a membrana por cima da membrana de colágeno para melhoria do arcabouço gengival, para adaptação melhor do tecido mole em cima do bloco. Isso a gente tem feito bastante também, tá? Mas, por exemplo, picotar o biomaterial para colocar junto com o xenógeno e com o autógeno, isso eu sou contra. Acho que é um erro catastrófico, causaria um erro catastrófico, porque o PRF ele degrada de 2 a 3 semanas, o biomaterial de 9 meses a 20 anos. O autógeno, em 4 meses, você tem uma integração quase que 100% do biomaterial. Então, o tempo de latência deles não bate, no final das contas. Então, eu acho que seria arriscado você colocar fragmento de PRF picotado nesse mix, porque necessariamente você estaria incorrendo ali num risco altíssimo de, em 2 semanas, ter um vácuo, ter um espaço, que poderia ser facilmente condicionado com um tipo de tecido mole, no final das contas. Então, eu sou contra, no final das contas, essa aplicação, mas utilizá-la por cima de toda a estrutura para proteger o tecido mole, ou servir de um biomaterial para proteger o palato na hora de remoção do tecido conjuntivo, eu acho fantástico. Ou ainda, umectar o biomaterial xenógeno com ele, tá? Com líquido extraído sobrenadante. Isso é muito bom. Muito obrigada, professor. Boa noite. Maravilha. Prazer.
estarei em Colômbia, tá? Até o final. Acho que, se não me engano, no começo do ano estarei na Colômbia, inclusive, lá em Cartagena. Bom, ¿Para pessoal, cuándo? Acredito que no começo do ano, viu, doutora Blanca? Eu tenho que ver a Ah, agenda. Tô ficando velhinho, a cabeça não tá indo funcionando muito bem, não. A agenda tá meio lotada, então eu tenho que ver aqui quando que é, mas eu acredito no começo do ano. muito obrigada. Estarei convosco. Ah, sim, espero. bom, pessoal, então nós vamos encerrando aqui, mesmo porque o professor Leandro ele tem um voo para pegar daqui a pouco e o tempo dele tá escasso aí, né? Então eu só tenho a agradecer Infelizmente, mesmo. cara. Hã? Infelizmente, poderia passar a noite inteira conversando contigo, cara. Só tenho a agradecer, então, Leandro. Muito obrigado, maravilha de material. Muito obrigado pela sua disposição em participar do nosso Study Club aí hoje à noite. E te desejo uma boa viagem, né? Dê tudo certo aí. Muito obrigado. Obrigado, professor. Olha, como eu falei, eu estou honrado, imensamente feliz. Para quem não sabe, o professor Marcelo foi o meu professor na especialização de implante, né, no meu começo na implantodontia. Então, estar aqui conversando com ele, podendo mostrar nosso trabalho, é motivo de muita honra, muita satisfação e alegria da nossa parte. Obrigado, professor. Eu não tenho palavras para agradecer a oportunidade. Obrigado a você. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau, Boa pessoal. viagem, Leandro. Beijo para vocês. Tchau, tchau. Tá. Obrigado. Tchau, tchau. Chao, chao.